Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria podermos nos reunir para celebrar no dia do Senhor o mistério da nossa fé. É indispensável nos reunirmos para estarmos em comunhão com Jesus, Cristo ressuscitado. É no domingo, o dia do Senhor, que Ele se manifesta a nós e nos inspira a orarmos sem cessar. Existe um princípio na tradição monástica beneditina, o ora et labora, ou seja, somos chamados a orar e trabalhar sempre. E este trabalho precisa ser não apenas naquele trabalho de onde nós tiramos o nosso sustento, mas precisa também ser este trabalho na obra de Deus. Este trabalho para que o reino de Deus seja uma realidade sempre mais presente. Hoje, na primeira leitura, nós somos convidados à oração para que esta intimidade com Deus possa colocar por terra toda e qualquer divisão entre os irmãos. Nós vemos que o povo hebreu é recém-saído do Egito, estava no deserto, e ali é atacado por uma tribo chamada Amalecitas. Se nós buscarmos a descendência desta tribo, eles descendem de Esaú, meio que irmãos do povo hebreu. E por conta do apego às terras, por conta de não querer que os hebreus adentrem a terra prometida, eles então atacam os hebreus ainda no deserto. Quantas vezes nós não vemos nos dias de hoje esta divisão entre parentes, entre irmãos, entre pais, filhos? Quando nós buscamos o Senhor através da oração, no intuito de compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, todas estas barreiras caem por terra. Então hoje, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a rezar para que estas situações não venham nos tirar o estado da graça, que nós possamos rezar incessantemente para que a comunhão entre irmãos possa acontecer, para que as guerras nos dias de hoje sejam dissipadas. Nós rezamos hoje pelos nossos irmãos da Rússia, por todos os nossos irmãos daquele país que está sendo atacado pelos russos no dia de hoje, que nós possamos rezar para que Deus possa abrandar os corações destes representantes, destes governantes. É importante também percebermos que enquanto Josué batalhava, quem sustentava a oração era Moisés, Arão e Hur. Quando Moisés se cansava, os amalecitas acabavam conseguindo ganhar um pouco mais a guerra contra os nossos irmãos hebreus. Quando os braços de Moisés estavam levantados em oração, a vitória se dava para os nossos hebreus. Ali nós também entendemos a importância da oração de intercessão. Nós somos chamados a rezar uns pelos outros. Nós somos chamados a sustentar a igreja, a evangelização, a realidade missionária, com os nossos esforços, com as nossas orações. Então que nós rezemos sempre, e que nesta oração que fazemos, que nós estejamos dispostos a acolher o que o Senhor sugere para nós. Que estejamos dispostos a acolher a vontade de Deus. Que nós estejamos dispostos a fazer aquilo que Deus nos pede.
Depois, olhando um pouquinho para a carta de São Paulo a Timóteo, nós vamos perceber que ali está presente meio que um testamento, uma carta de testamento, onde São Paulo orienta Timóteo para que ele esteja muito atento, para não ser contaminado pelas falsas ideologias. Ele faz questão de dizer que o princípio primeiro para nós cristãos é de podermos buscar conhecer, compreender a santa palavra de Deus. Ela é importante para a nossa vida, para os nossos ela deve ser anunciada, deve ser ensinada. Nós precisamos aprender e ensinar a rezar com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos colocar diante daquilo que é a verdade de Deus. Sempre, quando nós formos orientados, sempre quando alguém nos dá um conselho, que nós possamos buscar a confirmação de que esta é a vontade de Deus para nós, na palavra, nesta comunhão com Deus, através das orações que fazemos na meditação da palavra de Deus. Depois, o evangelista Lucas vai nos apresentar uma parábola contada por Jesus sobre uma mulher viúva e um juiz injusto. Nós vemos que esta mulher, esta viúva, ela não tem quem a defenda. Esta parábola, este contexto se dá na realidade da cidade grande, porque se nós olharmos para o contexto rural da época de Jesus, ali as viúvas tinham o seu respeito e eram muito bem amparadas, cuidadas pela comunidade, pelo vilarejo onde ela vivia. Mas na cidade grande, ela se encontrava desamparada. Não tinha quem fizesse valer a lei em favor das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Infelizmente, os juízes que deveriam ser os responsáveis acabavam pendendo em favor daqueles que pagavam mais, aqueles que podiam de alguma forma lhes oferecer algum benefício, alguma regalia. Mas Jesus conta esta parábola para mostrar sobre a insistência desta viúva, que deve ser também, no mesmo contexto, a insistência do cristão. Diante de Deus, nós precisamos insistir sempre, precisamos persistir, claro, não querendo impor sobre Deus a nossa vontade, mas nos manter perseverantes na oração, até conseguirmos compreender os desígnios de Deus para a nossa vida e principalmente para sabermos acolher aquilo que é a vontade de Deus para nós. Que hoje nós saiamos desta liturgia, desta celebração eucarística, dispostos a orar sem cessar, para compreender a vontade de Deus, tendo em vista que a vontade de Deus ela não é mudada pelas nossas orações. Somos nós que compreendemos melhor aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Rezemos para compreender a vontade de Deus, rezemos para que haja comunhão entre os irmãos, rezemos e intercedamos por nossos irmãos, para que nos momentos de batalha, nos momentos difíceis, eles possam se manter de pé, eles possam vencer os conflitos, as dificuldades. Como é bom podermos saber que sempre tem alguém que reza por nós, não é verdade? Que nós também possamos rezar pelos nossos irmãos, uns pelos outros, pelas nossas comunidades, por todo o povo de Deus que necessita das nossas orações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.